Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está começando mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E nesse mês de julho, comemoramos em 19 de julho, no dia 19 de julho, a emancipação do município de São José do Rio Preto, data marcada que aconteceu em 1894, há, portanto, então, 123 anos. E para falar sobre essa data, considerada talvez a mais importante do município, recebemos o professor e historiador Agostinho Brani, ele que veio contar um pouquinho dessa história para a gente. Professor, obrigado. Então fala para a gente por que essa data já foi e hoje talvez não é a mais importante do município, professor. Em primeiro lugar, eu agradeço esta oportunidade. Na verdade, é a mais importante, mas infelizmente ela é relegada. O que é mais comemorado é a data 19 de março, que marca a fundação. Fundação do município. E essa data, há muito tempo, ela está esquecida. O município foi criado pela Lei 904, pelo presidente do Estado, naquela época, Bernardino de Campos, emancipado de Jaboticabal. E, naquele tempo, o distrito de São José do Rio Preto já tinha todas as condições para ser emancipado. Já era distrito de paz, já era freguesia desde 1879. Então, aqui havia todas as condições. E o principal líder aqui da emancipação foi Pedro Amaral, que, por sinal, ele veio de Jaboticabal. E as eleições aqui se realizaram em 29 de outubro de 1894. As primeiras eleições. As primeiras eleições. A primeira Câmara Municipal era composta de 6 vereadores, sendo a principal autoridade o presidente da Câmara, que foi Pedro Amaral. Nessa época não tinha prefeito ainda. Não havia prefeito, o executivo era a cargo do intendente, só que o intendente era um simples vereador, ele não tinha autoridade de um prefeito. Ele apenas executava as determinações da Câmara de Vereadores. Na verdade, o chefe do governo era o presidente da Câmara. E Pedro Amaral ficou até 1907 como presidente da Câmara e, portanto, autoridade máxima. Qual que era a população de Rio Preto em 1894, o senhor sabe? Lembra-lhe? A população era quase 10 mil habitantes. Pelo último recenseamento de 1890, a população aqui era quase de 7 mil habitantes. Para ser município, o distrito deveria ter aproximadamente 10 mil habitantes, deveria ter um prédio para a Câmara Municipal e uma cadeia e uma escola. Eram as exigências mínimas para ser município. Para se tornar município. Bom, eu esqueci de falar, a gente abriu o programa aí com a Sinfonia do Fernando, né, que retrata a criação do município, um vídeo que a criação, gente né? fez, né? Primeiramente, vou corrigir você no ar aqui, para você não falar se ele sabe, não, porque ele sabe. Não adianta perguntar Sabe tudo, Tino, né? Porque o Tino não sabe. Não, porque a verdade é o seguinte, gente. O Tino redescobriu nossas origens através dos seus livros, né? Porque ele foi lá nos documentos mesmo, foi a Jaboticabal, foi até o Rio de Janeiro, né, Tino? Até o Rio de Janeiro, Araraquara, Jaboticabal e outras cidades. Então, e continua. Exato, aí continua, né? Depois ele fez até os intendentes, né? Agora vai começar o terceiro. Esses livros, só para deixar claro como é o nome deles, são os... Histórico. O primeiro livro eu reporto a época distrital. Sim. São José do Rio Preto, 1852, 94. Roteiro histórico do distrito. O segundo é 1894, 1907. O ciclo dos intendentes. É a Bíblia de Rio Preto, né? Quem quer saber da história de Rio Preto tem que ler, os documentos estão todos lá. Porque e não é assim escrito, a partir de 1908 é que passou a ter prefeito municipal. E, por conseguinte, prefeitura municipal.
já é uma outra fase na história local. Ou seja, a pesquisa que o senhor fez é primária, lá na fonte mesmo. Desde a fundação, desde antes da fundação até. Daí da história da lenda, tá? Porque é uma história, ainda a gente não tem a comprovação desses documentos. A gente tem, por isso que é uma data importante. E a gente fala aqui, né, duas coisas que você falou que a gente não pode esquecer, né? Que o presidente do Estado de São Paulo, porque as pessoas não sabem até hoje em Rio Preto, né? A Rua Bernardino de Campos chamava-se Rua Luiz Antônio da Silveira, que dava o nome ao... Primeiro Luiz Antônio da Silveira, depois Coronel Adolfo Guimarães Correia, que foi o principal líder político aqui por mais de 10 anos. E depois... E, por fim, o nome atual, Bernardino de Campos. Por causa que foi quem assinou a lei. Ele sancionou a lei 294. 294. Eu não sei se eu falei 294 de 19 de julho de 1894. A gente está vendo aí a reprodução dela. Ele sancionou a lei. E, né, Tini, era mais importante mesmo data, tanto é que esperava no ano para trazer um político de fora, justamente nessa data onde se fazia as maiores comemorações. Tanto é que tem um livro de 50 anos da comarca, né? 50 anos da 1944, né? Foi feito na gestão do prefeito Hernani, né? Só foram comemorados 2 vezes essa data condignamente. 1944. Que são os 100 anos. 50 anos, aliás. Livro, né? 50 anos da emancipação. Aliás, em uma outra data é lembrado, uma outra data aí, mas é muito difícil. Enquanto que 19 de março é feriado local. Fundação. É feriado local, é sempre lembrado, todo ano. Sim. Comemorado. Shows e é feriado. Lá no recinto de exposições. É uma semana de... E as comemorações que a gente vai ver daqui para frente, daqui um pouco, já do Cometa Filmes, do Silvio Calabrese, que filmava, que eles esperavam, por exemplo, para inaugurar obras, para trazer... Veio muitos governadores do estado, né, Então Tino? espera essa data, 19 de março. Não, mas esperava em julho. Antigamente, para Cometa, tem um monte de comemorações. Tem algumas comemorações, sim. Foi depois, importante, década de 50, a maior 60. comemoração foi em 1944. Que foi os 50 cerca de 10 dias de festividades, inaugurações, palestras, conferências. Que, aliás, né, Tino, eu recebi um presente lá, você estava presente, né? Família doou um álbum de fotos original de época, né? Das comemorações. Essa grossura, assim. Nossa, não, morreu meu time. Até hoje a gente fica perguntando onde é que nós vamos dar destino nisso, né? E grande número de personalidades vieram para São José do Rio Preto e várias inaugurações. Inclusive o Mercado Municipal, a Avenida Saudade. Foram inauguradas, né? Nesse dia. Nessa época. Tá certo. Bom, a gente tem alguns documentários aí pra gente ver, Fernando. Vamos ver que nós já. Vamos... Começo da década de 60, nós temos aí um bacana, o Cometa Filmes. Esse de 50 anos não tem, né? Esse 40... Não, esse é 44 não não existia Cometa Filmes ainda, nem existia nada. Aliás, né, Tino, vamos até falar, né? A gente fica... Eu que sou discípulo dele, né, que adoro essa coisa, a gente não tem filmagem. Até 1950 nós não temos quase nada de filmagem. É difícil. A primeira... A gente tem a Dinorá cita no livro lá de Jornais de Rio Preto, que tinha o filme dos irmãos dos Demonte. Bom, eles filmaram durante quase 10 anos aí, mas se perdeu esse. Década de 20, 30, né, Tino? Né? Principalmente na época de década de 20. No Havaianava, né? Só do Havaianava. Fizeram vários filmes, documentários. Meu Deus, já pensou não achar existe isso? mais. Nós fomos na Cinemateca, não tem, né, Tino? Não tem. Isso aí foram... Depois a primeira imagem da material perdido. Perdido. Material perdido. Mas nós temos algumas fotografias dos irmãos Demonte. Sim, do álbum da comarca, né? Vamos ver isso aí, gente. Daqui a pouco a gente fala. A gente volta daqui a pouquinho, então vamos conferir. São José do Rio Preto, a bela capital da Alta Araraquarense, município dos mais dinâmicos da terra paulista, que vem se evidenciando pela sua privilegiada posição geográfica e superior visão política e administrativa de seus dirigentes, comemora com invulgar sucesso o 69º aniversário de sua emancipação política.
majestosa catedral da localidade, o governador da cidade, Dr. Filadelfo Gouveia Neto, e demais autoridades, após a missa de ação de graças, inicia vasto programa de inaugurações. Inicialmente, o prefeito da cidade é recebido na Vila Ercília, bairro que tem apresentado grande progresso nos últimos anos, graças às remodelações ordenadas pela administração pública municipal. São José do Rio Preto é a cidade capital do Oeste Paulista, que pela sua posição privilegiada geograficamente, reúne tudo o que é de melhor para concretizar com sucesso as suas realizações. A remodelação da sinalização do serviço de trânsito da bela metrópole é uma simpática colaboração da Companhia Refrigerante São Judas Tadeu, fabricante da gostosa Pepsi Cola. Para a satisfação de seu povo, instala-se a última das torres de televisão programada para São José do Rio Preto. Com a presença de Dom José Joaquim Gonçalves, bispo auxiliar e pessoas representativas do comércio local, o Sr. Valdemar Verde, dinâmico presidente da Associação Comercial e idealizador do empreendimento, visitam as modernas instalações da TV em sua fase final de construção. Trazendo mais divertimento, cultura e entretenimento à população, a inauguração desta torre de televisão pode ser considerada um dos grandes acontecimentos do ano para a cidade. São José do Rio Preto, a simpática cidade dos arranha-céus, que sob as bênçãos de seu padroeiro São José, comemora festivamente o 113º aniversário de fundação. Com sua iluminação multicolorida, é ela, sem dúvida, a cidade presépio. A operosa imprensa escrita local prepara-se para divulgar, através de ilustres homens públicos, o vasto programa de festividades. O Jornal Diário da Região funciona incessantemente na calada da noite com modernas linotipos. O jornal A Notícia, em modernas instalações, recebe a visita do ilustre jornalista e escritor Santos Mendes e de sua digníssima esposa, Dona Néia Simões, atriz de novelas de televisão. Rio Preto ecoam músicas alegres, anunciando o início dos folguedos de Momo de 64. Os riopretenses, como todos os brasileiros, apoderados das mais sentidas emoções, entoam músicas de sucesso do maior compositor brasileiro de todos os tempos, o saudoso Ari Barroso, prestando-lhe merecida homenagem. A represa e o Palácio das Águas, orgulho dos riopretenses, são visitados por turistas e autoridades na 9 de julho de 1961, data histórica para o município, que comemora mais um aniversário de sua emancipação política.
José do Rio Preto, capital da Alta Araraquarense, privilegiada geograficamente, é a cidade que mais cresce no interior paulista. O doutor Filadelfo Gouveia Neto, incansável prefeito municipal, o doutor José Jorge Júnior, presidente da Câmara, num ambiente festivo entre os competentes e dedicados funcionários da municipalidade, recebem turistas que visitam o progressista município aniversariante. Cumprindo o programa das festividades do Dia do Município, a comitiva visita as mais arrojadas obras públicas que irão consagrar uma administração. A canalização e a Avenida Marginal do Rio Preto em fase inicial de construção. O prosseguimento da canalização do córrego Borá e a construção da Avenida Bati-Bacit, homenagem ao saudoso homem público rio-pretense, outras grandes obras atuais da municipalidade que são visitadas. De recalque que abastece a parte central da cidade. A bela e ampla Avenida Fernando Costa, na Vila Maceno, em sua fase complementar de construção, está já com uma de suas partes asfaltada. Avenida 25 de Janeiro e Rua Tenerife, na Vila Anchieta, estão completamente asfaltadas. São todas obras magníficas que consagram definitivamente a administração dinâmica do prefeito Filadelfo Gouveia Neto. Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí o primeiro de alguns documentários da Cometa Filmes que o Fernando trouxe para a gente passar nesse mês que se quer comemorar da emancipação do município de São José do Rio Preto, 123 anos já de emancipação. Quero perguntar para o professor Augustinho. Professor, o senhor falou no bloco anterior de freguesia, Vila de Paz, aglomerado, povoado. Explica para a gente a diferença desses termos, o que significam esses termos. Bom, a primeira categoria político-administrativa de um povoado é distrito de paz. O distrito de paz tem um governo local, mas ele é ligado ao município. Subordinado ao município. Ele é ligado ao município. Ele não tem autonomia política. Já a freguesia é uma das categorias mais importantes naquela época até a proclamação da República. Significa a presença da igreja naquele local. A presença da igreja era muito importante, porque ela detinha a autoridade sobre administração de cemitério e documentação, registro de nascimento, atestado de óbito, casamento. Isso era tudo a igreja que Era fazia. tudo competência da igreja. E também, até 1889, só havia eleição nas capelas curadas e freguesias. Capelas curadas é como freguesia. Quer dizer que ali existe um padre titular. E não tinha Rio Preto ainda um padre. Não tinha. Então, a freguesia foi criada pela lei número 4 de 21 de março de 1879.
Quando foi designado o padre, o Dom Mas José só, Marcondes? só chegou aqui o primeiro padre em 1882, José Bento da Costa. Bento da Costa. Então, a partir daqui, já mudou o status administrativo da cidade. Sim. Então, e tivemos aqui também o primeiro cemitério paroquial, onde é o atual fórum, na Praça Rio Branco, administrado pela igreja, e a emissão desses documentos aí. É. E muito importante a gente dizer que o Tino, ele é o maior guardião dos documentos da cidade, a gente sabe. Nós temos de registro isso aí, ainda bem que a família Diniz guardou aquele livro de ocorrências escrito desde 1864 a 1897 pelo o próprio livro fundador. de audiências da Subdelegacia de Polícia. Foi doado para o arquivo público. Tá lá, que a gente já mostrou aqui. Está Estamos lá, vendo é aí o as livro imagens, mais né? antigo de 1867. É o mais importante, né? Porque É o primário, mais antigo primário, livro. mais antigo. Intacto. É o mais antigo livro. Agora, a grande parte daquela documentação inicial está no arquivo público do Estado. Isso está tudo lá. O senhor já Que foi eu lá, já consultou. Transcrevi uma maior parte Está no livro, tem que se encontra no meu primeiro livro. E aqui também no primeiro cartório de registro civil, existe uma documentação especial sobre aquela época distrital, espetacular. Já consultei também. Conta a historinha pra gente, porque é de fora. Quem gosta mais do nosso programa é o pessoal de fora, sabia? O pessoal de fora quer aprender sobre a cidade. E eles não acreditam que a gente fala para documentar, né? Então, que o Visconde de Tuné passou por Rio Preto, vindo da Guerra do Paraguai. Como é que é a história? Então, ele esteve aqui em julho de 1867, vindo aqui da Guerra do Paraguai, parou aqui. Se hospedou na casa na de João Bernardino. residência de João Bernardino de Campos, de João Bernardino. E ele teve a pior impressão daqui, porque ele não viu ninguém na rua, época chovendo. E ele mesmo fala que ele deu umas voltas aí, não viu ninguém. E os jovens, as pessoas em idade de ir para a guerra estavam escondidos. Olha só. Porque no começo da Guerra do Paraguai iam os voluntários, milhares e milhares de voluntários de toda parte. Isso aí, a documentação está em Araraquara. Mas depois de 1867, não tinha mais voluntários. Acabaram os voluntários. Porque a guerra naquela época foi muito mortífera. Doenças e o terreno desconhecido. Tem um documentário feito pelos paraguaios, muito bem feito, você assistiu, né? Então aí já entra na história do Brasil. Depois de 1867, o governo imperial ele vai requisitar escravos. Os escravos serão alforriados e integrados ao exército brasileiro. E com isso o exército pôde ter um contingente apreciável, lutando até 1870, mais alguns anos, e com muita resistência paraguaia conseguiu dominar e chegar até Assunção. Mas os últimos anos foi, em grande parte, com o engajamento de escravos negros alforriados. Mas ele escrevia essas memórias, como tem vários livros que ele escreveu lá, isso que a gente queria retratar, que ele falou que Rio Preto não passaria. Então talvez, ele teve a péssima impressão, ele viu uma igrejinha ali, a capela em construção. A casa de João Bernardino da Voluntários com a Tiradentes. Então ele não viu futuro para São José do Rio Preto. Isso que ano que foi esse relato? Em julho de 1867. Escreveu que o Rio Preto não passaria disso aí, talvez iria então a impressão dele foi a pior possível. Tinha meia dúzia aí de casas aí, ele viu no centro aí. Errou feio, né, Tino? Uma igrejinha em construção. Então ele teve a pior... E esse relato está onde? Esse relato está no livro dele, Viagens de Outrora e outros livros. Ele fez isso. Aliás, tem, no meu primeiro livro tem 3 depoimentos. Tem
do Tonel I, tem do Peregrino Benelli, que esteve aqui em 1884, e tem do juiz de direito de Araraquara, que esteve aqui também, o Xavier, doutor Xavier. Os três têm a pior impressão da cidade, do povoado aqui. Antes que eu esqueça, Tino, nós estamos mostrando a imagem para vocês aí, ó. Onde é que adquire o livro? A pessoa quer adquirir esses livros, porque esses livros são as Bíblias de Rio Preto. Os livros tem em algumas livrarias e eu ainda tenho alguns aí à disposição dos interessados. Não é edição esgotada, e estou né? também preparando o terceiro livro que eu pretendo lançar no começo do ano. O terceiro livro é continuação. O terceiro livro é a partir de 1908 até 1930. Que aí já entra os prefeitos. E as imprensas, né? E começa o primeiro jornal, por vir. Primeiro jornal, o Porvir. Vamos falar em jornal, vamos ver de novo mais imagens, o povo gosta em casa, né? Um pouco mais então nós temos aí, a partir de 1903, o primeiro jornal fundado pelo coronel Adolfo Guimarães Correia. Que é o Porvir. O Porvir. Que nós vamos contar essa historinha daqui a pouco, que foi uma maravilha, né? Até ficou... Tá bom ter conta. Vamos ver esse Cometa Filmes, mais um pouco Cometa Filmes, para a gente falar dessa historinha já. Isso é, nós falamos jornal, vamos ver mais um cine-jornal. Isso chama-se, o pessoal pergunta do Cometa Filmes, é cine-jornal que passava antes das sessões de cinema. Ah, bom, jornais... Cine-jornais. Cine-jornais. Jornais cinematográficos. A represa e o Palácio das Águas, orgulho dos rio-pretenses, são visitados por turistas e autoridades na 9 de julho de 1961, data histórica para o município, que comemora mais um aniversário de sua emancipação política. São José do Rio Preto, capital da Alta Araraquarense, privilegiada geograficamente, é a cidade que mais cresce no interior paulista. O doutor Filadelfo Gouveia Neto, incansável prefeito municipal, o doutor José Jorge Júnior, presidente da Câmara, num ambiente festivo entre os competentes e dedicados funcionários da municipalidade, recebem turistas que visitam o progressista município aniversariante. Cumprindo o programa das festividades do Dia do Município, a comitiva visita as mais arrojadas obras públicas que irão consagrar uma administração. A canalização e a Avenida Marginal do Rio Preto em fase inicial de construção. O prosseguimento da canalização do córrego Borá e a construção da Avenida Bati-Bacite, homenagem ao saudoso homem público rio-pretense, outras grandes obras atuais da municipalidade que são visitadas.
poço de recalque que abastece a parte central da cidade. A bela e ampla Avenida Fernando Costa, na Vila Maceno, em sua fase complementar de construção, está já com uma de suas partes asfaltada. Avenida 25 de Janeiro e Rua Tenerife, na Vila Anchieta, estão completamente asfaltadas. São todas obras magníficas que consagram definitivamente a administração dinâmica do prefeito Filadelfo Gouveia Neto. O Cristo Redentor, de braços abertos abençoando o seu povo e aqueles que visitam a bela cidade, é uma das características marcantes de São José do Rio Preto. São José é o padroeiro de Rio Preto, geograficamente privilegiado município da terra paulista com as graças de Deus. Prefeito municipal e demais autoridades após a missa celebrada em ação de graças pelo aniversário da cidade. No jazigo do saudoso João Bernardino de Seixas Ribeiro, fundador da cidade, sua neta Dona Avelina Diniz e familiares recebem as homenagens de gratidão do povo de São José do Rio Preto. Prefeito municipal e sua comitiva em visita ao amplo e majestoso grupo escolar de Vila Maceno. Vitrina ricamente ornamentada de Alcides alfaiate, alusiva ao dia do município. Pelo bom gosto da ornamentação, Alcides recebe os cumprimentos dos senhores prefeito e presidente da Câmara Municipal. Nesse dia de festa, o popular Otávio Colos recepciona em seu bar a comitiva do senhor prefeito municipal. Com a presença do deputado Aloísio Nunes Ferreira e demais autoridades, o prefeito Filadelfo Gouveia Neto faz a entrega de mais um importante melhoramento para o populoso bairro da Esplanada, o de seu serviço de iluminação pública. Grande massa popular assiste à cerimônia. Vereadores e outras altas autoridades estão presentes ao acontecimento. Encerrando as festividades do Dia do Município, é oferecido ao povo pelo prefeito Filadelfo Gouveia Neto um grandioso show artístico. Guimarães e seu conhecido conjunto.
a Praça Rui Barbosa, local onde foi realizado o espetáculo, está literalmente tomada pelo povo que assiste e aplaude os renomados artistas. Ok, gente, estamos de volta com o Documento Rio Preto, hoje falando sobre a emancipação de São José do Rio Preto, 19 de julho de 1894, há 123 anos. Bom, e a gente falava no bloco anterior dos jornais, né? E o Fernando tem uma história bacana, recebeu recentemente lá no arquivo. Não, a gente sonhava com isso, né? Do Lelé, né? O Lelé teve uma ligação, né, com a família do Coronel Adolfo. Teve uma ligação com os descendentes, teve uma ligação com os descendentes. Recebeu os jornais originais do número 50 até... os dois que sucederam, né? Que é a Cidade e o Poder Moderador também. Nessa coleção veio a partir do número 50. Aí ele encontrou o Mas Coutinho eu recebi... original. Eu recebi a cópia desde o número 1 até o número 49, que estava no arquivo do nosso grande amigo e saudoso Roberto do Vale. A cópia. A original a gente não sabe ainda quem tem. Mas a cópia é o principal, não precisa ter o original. Tendo a cópia está bom, né? A cópia está bom. Que ele também recebeu dos descendentes. Será que estão com eles originais, desse 1 e 50, do 1 ao 49, Tino? Você fala os originais. Porque se pode tem a cópia, pode ser. Pois é, até o acervo do Roberto do Vale, ninguém sabe direito não onde está comigo. Tudo, fotos, tudo. Tudo comigo. Tudo. A família me entregou, que eu sou muito amigo da família. Eu trabalhei com o Roberto do Vale 2 anos, 10 anos. Fui professor dos seus 3 filhos, então tenho muita ligação. A família, então, doou para mim, pessoalmente, está comigo. O filho dele está morando em Rio Preto. Filho dele, trabalha no Diário da Região. E eu recebia do Walter. Você né? Ele recebeu. Sei o Walter. Só que o Walter, meu querido amigo, um grande amigo, é a brincadeira que a gente faz sempre, né? Eu recebi do Walter, mas muitos a gente tem que devolver, né, Tino? Porque tem muitos que ele não devolveu, que saía do jornal Tarnoto, aí ficava com foto, mas não é por maldade, mas ficava. Às vezes esquecia, né? Não encontrava pessoa, às vezes eu encontrava família. Aí eu e o Tino estamos fazendo esse trabalho de identificar de quem são as fotos e devolver o original. Professor, bom, a gente está falando dos 123 anos da emancipação, a gente falou das comemorações em 44, 50 anos. E em 94, 100 anos da emancipação. Então eu falei que teve... Duas grandes comemorações. No cinquentenário, em 1944, e no centenário, em 1994, no governo do Manuel Antunes. Manuel Antunes teve várias aquele cerimônias. Vídeo, né? Que a gente passou aqui, que fez aquele vídeo, pouco da história de Rio Preto, foi produzido pela Condefar. Então eu tinha falado em duas comemorações. No centenário, no cinquentenário e no centenário. Inclusive, a gente já passou outros vídeos também, aquele desfile na Badi que teve, né? O malabarista lá foi os 100 anos. Né? Não, esse foi também. É bom lembrar, né? A gente fala, o professor Manuel Antunes, um dos mais aplicou na história de Rio Preto, que essa coisa de criar a biblioteca, de fazer essa coisa. Ele era muito interessado, muito interessado, né? Criou a hemeroteca e mais alguns. Os jornais, né? Também que foi ele que... adquiriu os acervos, né? Sim. Inclusive, um pouco antes dele morrer... Né? Condefar deu foi criado no Adail, né? No Adail. Mas ele deu muito apoio, ele era muito interessado, ele assistia todas as palestras do Instituto Histórico. Sim. Ele não perdia uma... Pois é, o professor Manuel que morreu em fevereiro, começo de março agora. Ele não perdia uma palestra do Instituto Histórico. Tino, vamos fazer pra gente, é só para chegar um pouquinho mais de anos, para o Tino explicar também, aproveitar, né, que está aqui, né, para falar. Que há uma outra data muito importante também, esquecidíssima, que é 1904, quando foi? Bom, aí em 1904, a criação da comarca, importante, pela Lei 903, sancionada por Jorge Tibiriçac, tem até uma rua, é uma das datas mais importantes. Então, resumindo, a evolução de um povoado
passava por 4 etapas: distrito de paz, freguesia, município e comarca. Comarca é Hoje não 1904. existe mais a categoria de freguesia. E também nem todos os municípios se tornam comarcas. Sim. Nem todos os municípios. Aí tem vários fatores. Rio Preto, por exemplo, é comarca de Cedral, Então, Ipiruá. então aqui abrange vários municípios. Uma Sim. comarca é formada por vários E municípios. já foi maior, né, Tino? Já foi uma das maiores do estado. Chegava até... Uma das maiores do estado. Na quando época foi que criado. Rio Preto era subordinada a Jaboticabal, qual era a distância? Quanto tempo se demorava para chegar de Rio Preto a Jaboticabal? De Rio Preto ao Jabuticabal, quem conta é Ugolino. A cavalo. Quando melhorou, quando foi feita a estrada do Taboado, famosa, pelo menos daqui a Jabuticabal o trecho era melhor, demorava-se, ele diz assim, 3 bons dias. A cavalo. A cavalo ou a carro de boi. 3 bons dias, ele fala. Mas aí já estava melhorado, era uma estrada oficial, Sim. Devia ser uma aventura porque e tanto, hein? a principal relação era com o Jabuticabal. Sempre foi. Mesmo quando o Rio Preto pertencia a Araraquara, o relacionamento comercial, principalmente, era com o Jabuticabal e continuou com o Jabuticabal, inclusive após a emancipação política. Rio Continuou. Preto, cara, capital da Alta Araraquarense. Ficou quantos anos, né, Tino? Mais tarde. Não, mas ficou... né? Aí foi depois da chegada da Estrada de Ferro em 1912. Ô professor, e o que o senhor acredita, esse crescimento que Rio Preto teve e Jabuticabal parou ali? Bom, aí aqui tem vários motivos, várias causas. Primeiro lugar, Rio Preto pela posição geográfica estratégica. Desde o começo, Rio Preto aqui passava por Rio Preto uma estrada importante, a chamada Estrada Geral, que corresponde hoje às estradas federais. A Estrada Geral se dirigia para Mato Grosso, passando por Rio Preto. Por essa estrada que veio o Toné, em 1867. Então, aqui Rio Preto se tornou um polo regional já destinado a ser um grande centro urbano. Enquanto que Jabuticabal teve um crescimento acentuado até o século XIX, mas lá fica próxima de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto absorve toda aquela grande região. Inclusive Araraquara também, que não ficou também. Araraquara já teve também. um crescimento mais lento, embora seja uma grande cidade, um crescimento mais lento. Enquanto que Rio Preto também teve aqui um grande fator favorável, que já no século XIX começou a ser fundados vários povoados. Então o município já foi sendo povoado e logo foram criados aqui os primeiros distritos de paz. E hoje nem se fala aqui o número de habitantes na região. Eu li outro dia que num raio de 100 quilômetros tem 97 municípios. Sim. Então aqui cai tudo em São José do Rio Preto. Aqui atrai então toda essa grande população e esse grande número de municípios. Bom, hoje oficialmente temos 430, 440 mil, mas uma população flutuante. Flutuante que chega muito a 1 grande. milhão de pessoas. A população flutuante é muito grande, Enquanto naquela região, Ribeirão Preto teve esse papel de polo regional. Bom, tá certo, gente. Infelizmente o tempo é curto. A gente recebeu hoje o professor Augustinho Brandi, deu uma aula de história aqui, né, sempre, Fernando? né? Acho que para quem não conhece Rio Preto, hoje passou a conhecer pelo menos a história aí da criação. Quer terminar, perguntar alguma coisa mais para o Não, a gente professor? falar, é importante as datas, os nomes, né? A gente fala Pedro Amaral, né? Um negro, né? Negro. Importante, que a gente tem que falar a importância de Pedro Amaral para a cidade é tão grande que
chegou um tempo que a cidade foi arriscada pela maçonaria, né? Benjamin Constant, Jorge Tibiriçá, Marechal Deodoro. E só passou Rua Pedro Amaral, né? E a Rua Coronel Espínola. Essa é tudo nome de maçônico. Os dois, olha para saber a importância do Coronel Espínola e do Pedro Amaral. Coronel Espínola, o coronel veio aqui na época da criação da comarca, cartorário, como veio Vitor Brito Basto e Léo Lerro, e mais o Gomide. Os 4 vieram em 1904 e ficaram aqui até as suas respectivas mortes. Tá certo, professor Augustinho Brandi, o senhor está sempre convidado a vir aqui falar. Podia vir um dia só falar de nome de rua aqui com a gente, que não termina mais. Obrigado, professor. Fernando, valeu, e a gente vai terminar com... Mais um agora, na década de 70, nós temos aí um Cometa Filmes, quando recebeu a visita do ministro, Pratini de Moraes, chamava, né? Pratini de Moraes. Veio a Rio Preto, tá, várias inaugurações, já na época da Dail Vetorazzo, então tem bastante imagem, bastante políticos. Vamos ver para terminar o programa aí. Tá certo, gente. Com esse Cometa Filmes, a gente termina esse documento Rio Preto especial sobre a emancipação de Rio Preto, repetindo, 19 de julho de 1894, 123 anos de emancipação política. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Metrópole interiorana, ao comemorar o seu 76º aniversário de emancipação político-administrativa e o jubileu de ouro da Associação Comercial. O prefeito municipal, o professor Adail Vetorazzo, recebeu no Salão Nobre do Paço Municipal o ministro Pratini da Indústria e Comércio e dirigentes das associações comerciais do Estado. Banquete e recepção social foi no Rio Preto Automóvel Clube, onde houve confraternização entre o ministro convidado, as autoridades e os responsáveis pelo dia de júbilo. O presidente da ACIRP anunciou a entrega de prêmios assistido pelos presentes, sendo a vencedora de concurso de vitrinas do ano de ouro da associação, a tradicional Casa Bueno, que em breve estará em prédio novo e funcional. Nas mãos do prefeito Adail Vetorazzo, o representante da União de Bancos Brasileiros S.A. recebe seu diploma de mais nova instalação de crédito bancário do ano. É recente a sua inauguração. Coube ao tenente-coronel Daniel Milazzo a entrega de diploma da firma Irmãos Mafuz. Recebe-o o jovem Antônio Mafuz, diretor administrativo do mais novo estabelecimento comercial do ano. Estabelecimento comercial que fica na rua Bernardino de Campos e de modelar atendimento, dada a colaboração de jovens funcionários especializados. Participou das solenidades o Dr. Valdemar Oliveira Verde, dirigente da CIASP, diretor-presidente da Cirasa, revendedora autorizada Mercedes-Benz. A Cirasa é esmerada e possante organização. No escritório reúne-se o Dr. Valdemar Verde e outros diretores com o inspetor da Mercedes-Benz para enriquecer mais a ampla exposição da Cirasa com novos produtos. Firma
mas que cooperam com o progresso riopretense, como o Bar Café Jeca, no coração da cidade, onde Fiore e Joãozinho atendem a habitual clientela. É no Jeca que se encontra a propaganda das promoções riopretenses. Os diretores da Canguru, revendedores autorizados da Volkswagen, Automecânica, se reúnem em seus escritórios em suas novas e dinâmicas instalações, que conta com um magnífico posto de lavagem e abastecimento de gasolina. Os carros de todos, Volkswagen, estacionados no pátio, são carros 0 km, que conta com a garantia de peças abundantes. O motor zerinho em exposição é a maravilhosa técnica do nosso século. A assistência Volks é total. Gentileza e eficiência automecânica da organização. Motores testados com aparelhagem ultramoderna, ultra equipada, ultra eficiente e abastecimento de primeira para veículos preferenciais das cidades brasileiras. A General Glicério é um formigueiro humano e produtivo. Ali se localiza a fábrica de Lingerie Oriente, que emprega hábeis profissionais de corte e costura e produz peças variadas em série. A loja da Fábrica Oriente tem exposição à amostragem de sua produção e atende no balcão de vendas a varejo. Sua rua General Glicério, que detém o grosso do comércio riopretense, culminando sua parte comercial com o supermercado Gonçalves Sé. Modelar estabelecimento de propriedade do Sr. Sé, que é visto com sua família no movimentado salão do estabelecimento. Alto da Boa Vista fica instalada a Sapataria e Selaria Goiana, loja de calçados e variedades em couro que expõe sua produção. O seu proprietário, como concessionário da Ortopedia Salvapé, ampliou as instalações da loja com uma secção especializada em ortopedia. Estabelecimento bancário exemplar é o Banco de São Paulo S.A. Ele contribui para que a cidade seja a capital comercial do Oeste. Quem remodelou suas instalações antes do aniversário da cidade foi a Fidalguinha Lotérica, acompanhando o progresso de nossa cidade. Os proprietários João Nazário e seu filho, com muita felicidade, distribuem os prêmios na Fidalguinha da Bernardino e na Siqueira Campos. Com o hasteamento do pavilhão nacional, foram iniciadas as solenidades da entrega de faixas aos valorosos campeões da equipe Dente de Leite do Palestra de Rio Preto 1970, pelos americanos, os vice-campeões do futebol. Receberam faixas o presidente dos palestrinos e os preparadores da equipe, professores Roberto Chueri e Ariston. Houve alegria e confraternização dos dois clubes, Palestra Esporte Clube e América Futebol Clube. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil.